Então, nós tínhamos acabado de obter uma das formas da condição de ortogonalidade. É conhecida na literatura com esse nome aqui, condição de ortogonalidade. Mostra que existe a solução de elementos finitos é tal que o erro incorrido por ela é uma outra função, e esse erro ele é ortogonal à base utilizada, ao espaço definido pela base de elementos finitos usada. Vamos agora ver isso em outra forma, tá? Em termos de normas desses erros. Então, nós começamos aqui com a definição do erro, da função erro de elementos finitos, dessa maneira. Agora, a gente considera uma função arbitrária pertencente ao var H. Se a gente considera uma arbitrário, nós vamos ter um erro associado a essa função. Um erro que nós vamos chamar de EW em relação à solução exata. E nós temos uma norma de energia dessa função. Uma norma de energia ao quadrado, que de forma explícita, em termos aqui da forma bilinear, é isso aqui. É simplesmente o argumento repetido aqui, o primeiro e o segundo. Essa aqui é uma das maneiras mais usadas para quantificar erro, sempre em termos de alguma norma. É uma norma distribuída, uma norma que faz, digamos, que nem aqui, faz a soma dos erros ao quadrado de alguma grandeza. Nesse caso aqui, o que é feito é, lembra que está envolvido aqui na forma bilinear, no caso de elastostática, é a deformação, o vetor deformação. Certo? Mas vamos continuar aqui. Então, isso aqui são alguns truques também clássicos nesse tipo de dedução, quando se trata com erros. Geralmente você tenta chegar em alguma coisa, você soma e subtrai uma certa quantidade, coleta os termos, identificando outras coisas, até que você chega em algum lugar que interessa. Então, nesse caso aqui, a gente soma e subtrai a solução aproximada. Soma e subtrai aqui nessa função erro de W. Então, nós tínhamos aqui U menos W, nós vamos subtrair o H e somar o H. Quando nós fazemos isso, e reordenando, nós vemos que essa diferença é o próprio erro E de elementos finitos. A função erro, né? Lembra que isso aqui são funções. Enquanto que essa diferença aqui é uma função, uma nova função V, arbitrária. Se o W era uma função arbitrária, certo? W menos UH também é outra função arbitrária, um V que também pertencerá ao var H. Aqui eu esqueci de colocar o H. Correto? Então a gente pode levar essa... Agora nós temos que o erro em W, em vez de ser colocado dessa maneira, ele vai estar colocado em termos desses dois, do erro e dessa nova função arbitrária. Do erro de elementos finitos da função arbitrária V. Então, se a gente traz isso de novo para cá, nós vamos ter a forma bilinear disso, né? E mais V. Aqui, E mais V, E mais V. Para qualquer V pertencente a var H. Agora nós abrimos isso, usando a distributividade da forma bilinear. Então fica E vezes E, duas vezes E vezes E, duas vezes E vezes V, mais VV. Certo? E agora analisando cada um deles. Esse produto aqui, essa forma bilinear, observa o que nós temos aqui, o erro de elementos finitos
e uma função arbitrária de var H. Mas isso aqui é a própria condição de ortogonalidade que nós deduzimos agora há pouco. Isso aqui é a função erro de elementos finitos, produto escalar com uma função arbitrária de var H. Então, o resultado disso é zero. Então, nós temos que esse termo aqui é zero, devido à condição de ortogonalidade da solução de elementos finitos. Esse termo aqui, V, que pertence ao var H, já foi provado que ele é sempre não negativo. Como esse V aqui pertence ao var H, o resultado disso aqui é maior ou igual a zero. Certo? E aqui nós vamos ter o que é A e é exatamente a norma de energia ao quadrado, que por sua vez também é positivo definido. Então aqui, a partir desse momento, aqui nasce de uma maneira assim, um tanto natural as desigualdades, as inequações. Então, você veja, é o que acontece, é muito comum, né, nas coisas. Você não tem condições de saber qual a função exata dessa função erro, né? Então, você não consegue calcular isso aqui, nem isso. Então, o que se pode dizer? Que esse termo aqui, que é a norma de energia ao quadrado, esse termo aqui sumiu, e esse termo é maior ou igual a zero. Então, o que acontece? Automaticamente, esse termo aqui, ele é menor que esse. Percebe? Se isso aqui é zero, isso aqui é positivo, esse termo aqui tem que ser menor que esse. Que é esse termo aqui. U menos W. Pode vir ali. Que é a norma do EW. U menos W. Podemos colocar aqui para facilitar a visualização. Aqui. Então, todo mundo seguiu isso? Essa passagem de uma igualdade para uma desigualdade. Isso aí é o que sempre se faz quando se trata com erros. Chega um certo ponto da dedução que você não consegue mais avançar com igualdades. Essa igualdade aqui está correta, mas não tem grande utilidade até esse ponto, porque você não conhece quase todos esses termos aqui. Então, mas de qualquer forma você consegue tirar algo útil apenas de algumas características. Então, se isso aqui é sempre não negativo, então isso aqui automaticamente é menor que isso, que é o que está escrito aqui, para qualquer W. Tá? Então, nós podemos aqui mudar um pouco o formato disso, trocar esse W por V, e nós ficamos com essa outra notação que é um pouco mais conhecida. Como é que a gente pode interpretar essa desigualdade aqui? Observa, isso aqui é o erro obtido pela solução de elementos finitos. Então, a norma de energia desse erro é menor que isso. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é o erro também. Lembra que esse U é a solução exata, isso aqui é uma função arbitrária que também está em var H. Então, tanto o V quanto o H são discretizados pela mesma base. Então, o que está colocado aqui é assim, que a norma de energia
do erro, quer dizer, o erro que você obtém com essa solução de elementos finitos, a norma de energia desse erro é menor que a norma de energia que você obteria com qualquer outra função obtida com aquela base. Todo mundo entendeu isso? Pelo menos como... Talvez vocês possam ler de novo a dedução, etc., para adquirir os detalhes, mas simplesmente olhando para essa expressão aqui, você tem que ter claro essa conclusão, que é para isso que essa igualdade serve. Dada aquela base que define esse espaço, aquela base de funções de aproximação, o elemento finito, método, o MEF, produz isso aqui, e o erro incorrido é menor dessa norma que o erro que você obteria se você tivesse qualquer outra função a partir da mesma base usada aqui. Então, essa solução aqui é a melhor dentre qualquer outra que você possa construir com aquela base. Outra maneira de escrever é nessa forma aqui de mínimo, né? Quer dizer, esse erro aqui, norma de energia, é o mínimo dentre todas as normas que você obteria de erro para qualquer função em var, H. Então, isso aqui é uma outra maneira de escrever, ou com desigualdade ou com o operador mínimo. Bom, isso está colocado aqui no texto. Tá? Então, essa é uma das maneiras de responder aquela pergunta inicial. A solução de MEF é a melhor solução para aquela base? Sim, é aquela que produz o menor erro. Mas como é que é quantificado esse erro? Não é em qualquer quantificação, temos que dizer. Nessa quantificação, pelo que nós deduzimos aqui, é nessa quantificação de norma de energia. Se for procurar outra norma, talvez até não seja. Porém, as grandes normas que existem, isso acontece. Tá? Por exemplo, existem demonstrações que são muito mais complexas, que mostram uma desigualdade desse mesmo tipo aqui, igualzinho, só que com L2 aqui. L2, norma L2. Se você for procurar, por exemplo, norma L infinito, aí isso não vai acontecer. Lembra o que é a norma L infinito? É o máximo da função. Tá? Então, aqui nós chegamos nesse ponto que é importante. Vamos voltar a comentar alguma coisa sobre aquela condição de ortogonalidade do erro do MEF. Nós tínhamos chegado nisso. Que produto... Basicamente isso aqui. O produto escalar em energia entre o erro e uma função qualquer do var H, esse produto escalar é zero, o que mostra exatamente que o erro é ortogonal ao espaço var H. Essa figurinha aqui era uma figurinha também clássica que ajuda vocês a enxergarem um pouco essas coisas. Vamos dizer, claro que isso aqui é uma visualização bastante grosseira, porque nós estamos tratando de espaços vetoriais e funções de dimensão de milhares ou milhões. Né? Mas vamos dizer aqui que nós tenhamos, vamos dizer que a solução, uma visão simples aqui, que o espaço da solução exata fosse de dimensão 2. Tá? Que eu pudesse descrevê-lo por uma combinação linear de duas funções, o 1 e o 2. Correto? Então, vamos dizer, esse ponto aqui, ou esse vetor aqui, se a gente estiver fazendo uma visualização de vetor clássico, as flechinhas, não de funções, que nós estamos, de fato, nós estamos tratando de funções. Mas se a gente fizer a visualização com as flechas, nós teríamos aqui a solução exata, que é essa posição nesse espaço de dimensão 2 aqui. Agora, vamos dizer que nós estamos procurando essa solução
de forma aproximativa usando elementos finitos numa base de dimensão 1. Vamos dizer que a base que nós estamos tratando, nosso espaço, ele é... Bom, tem que ser uma linha, né? Se é de dimensão 1, eu quero um espaço que seja de dimensão menor do que 2, para conseguir desenhar no papel. Então, a única coisa que tem de dimensão menor, para fazer de conta que é espaço de discretização, seria essa reta, uma certa reta aqui. Então, nós vamos ter um conjunto de funções, na verdade, que só vai ter uma função, que vai ser um vetor provavelmente unitário, aqui, se fosse vetores euclidianos, que estaria numa certa direção. Então, eu vou procurar agora uma solução de elementos finitos, uma solução aproximada dessa aqui. O que o método vai me produzir? Esse vetor aqui. Esse vetor aqui é o que o método vai produzir. E esse vetor ele tem a característica o quê? O erro dele é qual? É esse vetor aqui, U menos UH. Então, esse vetor aqui é o que está provado lá, ele é ortogonal, quer dizer, o vetor erro ele é ortogonal ao espaço de aproximação. Outra maneira de ver, que é aquela outra forma que nós vimos ali, daquela desigualdade, essa desigualdade aqui, ela pode ser vista também naquela figura. Essa desigualdade também dá para ver. Você pode ver o seguinte, olha, essa aqui é a solução aproximada, essa aqui é a função erro. Agora, vamos ver o que seria o erro se eu tivesse um outro vetor qualquer em var, H. Digamos um vetor V arbitrário aqui, esse que está desenhado aqui, por exemplo, ou não importa em qualquer outro lugar que ele esteja. Qualquer outro lugar que ele esteja, o erro dele, que é esse U menos V, tem uma norma maior, pelo menos na figurinha aqui, óbvio, tem uma norma maior que o erro da solução MEF. Tá? Então, isso aí é para ajudar vocês a visualizar essas coisas. É claro que as demonstrações não são feitas graficamente. Mas, como existem essas correspondências entre os espaços vetoriais, com norma, com produto interno, com tudo, e os espaços euclidianos, então dá para ser feitas essas visualizações aqui. Tá? Então, vamos ver aqui, nós estamos quase... Aqui nós temos uma reprise dessa dedução, só que mais abreviada, em que nós temos as coisas em termos de norma de energia diretamente. Tá? Mas eu acredito que já é suficiente o que nós temos aqui. Mas vamos dar uma olhada aqui. A relação, essa aqui é uma relação muito interessante, que mostra que a norma de energia da solução de elementos finitos, aqui não é erro, observa que aqui não é norma de energia da função erro, é a norma de energia da solução aproximada de elementos finitos e a norma de energia da solução exata. Então, provado aqui, usando argumentações muito similares àquela que nós obtivemos antes, que a solução de elementos finitos que você obtém é associada a uma energia de deformação que é menor do que energia exata. Ou outra maneira de dizer, o método de elementos finitos ele subestima a energia de deformação armazenada no corpo. Tá? Nós já tínhamos mostrado antes que a matriz de rigidez de elementos finitos ela superestima a rigidez do sistema. Então, ela produz deslocamentos inferiores ao deslocamento real, em algum tipo de norma, né? Já que ela trabalha com uma rigidez sobreestimada da realidade. Então, o deslocamento obtido por elementos finitos ele subestima o deslocamento real. E agora vocês estão vendo uma outra coisa aqui, que
até por causa dessa mesma coisa, a energia fica subestimada, certo? Bom, com isso a gente conclui uma certa etapa da disciplina. Vamos para uma última etapa aqui. São alguns conceitos. No texto, vocês vão ver isso aqui muito mais bem detalhado. É uma coisa mortalmente enfadonha, certos tipos de dedução que envolvem erros, então é muito mais simples a pessoa ver aquilo lendo na mesa, com o papel na mão e refazendo as deduções. Eu coloquei aqui um certo sumário de resultados que se obtém. Primeira coisa, algum comentário geral. O que aparece aqui? Isso aparece na literatura. Estimativa de erro. Opa! Estimativa de erro é uma expressão corrente na literatura, na pesquisa. E aí você tem dois grandes tipos de estimativa de erro, que são os a priori e os a posteriori. O que é estimativa de erro? Em geral, é você ter uma avaliação, você faz a modelagem de elementos finos, você faz a malha, entra com os dados num programa, e obtém os resultados, etc. E você tem sempre resultados. Então você olha, a princípio, você não tem ideia o quão longe aquilo ali esteja da solução exata. Então existem alguns truques de engenharia para lidar com isso. Existem alguns procedimentos mais sofisticados, do ponto de vista matemático, que são as chamadas estimativas de erro. Nossa. Estimativas de erro. Em que você vai utilizar algumas formulações para ter uma indicação, alguns valores que lhe deem alguma ideia do erro, ou do valor dele, em algum tipo de norma, ou da taxa de convergência. Isso vai ficar um pouquinho mais claro com o desenrolar aqui. Então, você tem os erros a priori e os erros a posteriori. O que são os erros a priori? É o que nós vamos mostrar aqui alguns resultados, em que basicamente você vai ter você já vai ter uma informação sobre a taxa de convergência que você pode esperar obter em qualquer modelagem, se você usar elementos com funções de tal tipo. Tá? Então, se você usar, se sua modelagem é unidimensional e a sua base de funções for funções linear por partes, então você vai saber que, no máximo, você vai obter, pode esperar obter da sua solução uma taxa de convergência de 2, por exemplo, para deslocamento. Tá? Isso você sabe aqui, antes de você fazer qualquer tipo de modelagem. Não é algo associado especificamente à sua malha, as coisas. Por isso é que é chamado estimativa a priori. Quando você escolhe já os elementos, você já sabe que o erro vai ter certas características, principalmente de taxa de convergência. Agora, as estimativas a posteriori, elas dão mais informações sobre o erro da sua modelagem específica. Então, você faz o seu modelo, a sua malha, faz análise, obtém os resultados. E aí você vai fazer uma outra etapa ainda de pós-processamento, usando essas formulações de estimativa, em que ali, no final desse pós-processamento, você vai ter uma informação quantitativa de qual foi o erro obtido, o erro incorrido naquela análise associada. Essa informação vai ser dada sempre em forma de limites, limite superior, por exemplo, em que você vai ter uma informação dizendo que
o erro na sua modelagem vai ser inferior, vai ser menor ou igual a 30% em norma de energia, por exemplo. Ou 200%, ou 20%. Tá certo? Ele não vai dizer para você o erro exato. Por isso é que é chamado estimativa. Tá certo? Então, nessa disciplina, a gente não tem nada sobre as estimativas a posteriori. E isso é um assunto de um curso próprio. Inclusive, eu tenho um curso, geralmente oferecido para doutorado, em que se trata de estimativas, principalmente estimativas a priori, alguns vários métodos que já são bastante bem estabelecidos. Então, antes da gente ir mostrar os resultados, o sumário que eu tenho aqui para erro a priori, vou só fazer alguns comentários sobre como é que no dia a dia da engenharia se lida com essa incerteza sobre a qualidade dos seus resultados. Então, tem dois truques do dia a dia. Primeiro truque, você faz o seu modelo e você sabe, digamos que numa certa região do corpo, a solução, por exemplo, de tensões era para ser contínua. Certo? E você faz a solução e você plota as curvas de nível, coloridas ali, para mostrar alguma componente de tensão, ou alguma tensão equivalente, calculada elemento por elemento, sem fazer média nodal. Então você vai ver que vai ficar aquela tabuleiro de xadrez, né? Digamos, nesse elemento a tensão tem um certo valor, no outro elemento vizinho ali a tensão tem um valor diferente. Vocês já viram isso? Vimos um pouco ali no capítulo de transferência de calor, o Eduardo deve ter mostrado para vocês alguns resultados também em elasticidade. Você tem essa descontinuidade nas deformações, nas tensões, ou mesmo nos fluxos de temperatura, etc. Em todas as variáveis secundárias, você tem descontinuidade nas interfaces. Só que aí você lembra, se com o refino da malha, o método de elementos finitos ele vai convergir, e nós não provamos, mas nós afirmamos que vai convergir para a solução exata. Se a solução exata é contínua naquela região, então é de se prever que numa malha bem refinada a diferença de tensões ali na interface seja pequena, e numa malha bem grosseira a diferença vai ser cada vez maior, principalmente numa região que tenha grande gradiente de tensão. Então, esse é um truque do dia a dia. Você faz a modelagem, visualiza o campo de variável secundária, calculado sem média nodal, elemento a elemento, independentemente, e dá uma olhada na diferença das tensões. Se você achar que é muito grande, você vai olhar e vai ficar insatisfeito com aquilo. Você sabe que aquela malha ali provavelmente não é satisfatória, você vai fazer agora uma segunda malha, uma segunda modelagem, e vai de novo e vai procurar para ver se diminuiu até chegar num ponto suficiente, que você acha que é suficiente. Então fica meio que num achômetro, mas você tem que fazer isso aí até ficar satisfeito. Esse é um dos truques. Outro truque também envolve sequência de modelagens. Se você considera que que existe um processo de convergência, embora não seja assintótico, mas você vai fazer uma malha, vai pegar alguma quantificação da resposta. Por exemplo, o deslocamento num certo ponto que você considera que seja chave, crítico, ou um valor de tensão em algum lugar que você considera importante, ou alguma norma de energia geral ali, a própria energia de deformação total, você acha alguma quantificação daquela resposta.
Aí você faz uma segunda malha. Então, você fez a primeira, você não tem ideia se aquilo lá é bom ou não. Você vai fazer uma segunda malha mais refinada. Você quantifica de novo e compara as duas respostas. Ou você vai já olhar e achar que aquilo lá está próximo, pronto, aí você para. Ou você vai para uma terceira malha, mais refinada, obter o terceiro resultado. Você vai comparar as três. E você vai ver pela evolução dessas respostas que você vai ver se você está numa região. Se você fizer, por exemplo, a terceira malha e dar um resultado próximo do que você obteve na segunda malha, significa o quê? Que a resposta da segunda malha está adequada. Ela não está muito longe da terceira. Mas se a diferença da segunda para a primeira é grande, da terceira para a segunda ainda não diminuiu muito, você vai tentando fazer uma sequência. Isso vai ser mais importante, por exemplo, em certos problemas não lineares, em que primeiro você vai tentar identificar uma malha boa antes de começar a fazer muitas análises. Tá? Então, você consegue testar a malha num problema mais simples, um carregamento mais simples, etc. Antes de... Claro que isso nem sempre vai ser possível, você vai ter que pensar no assunto antes de implementar isso, de planejar. Tá? Alguns, por exemplo, essa é a parte que está acessível para todo mundo. As estimativas de erro a posteriori, elas ainda são muito complicadas e não são disponíveis em todo tipo de modelagem, principalmente modelagens não lineares. Então, você vai ver, por exemplo, no ANSYS, alguns tipos de modelagem, está disponível um estimador de erro bem básico, mas bem usado, está disponível lá. Você consegue solicitar ali para que ele faça estimativa de erro, inclusive erros locais. Tá? Então, vamos voltar aqui. Falar alguma coisa aqui. Existe toda uma dedução que leva, por exemplo, a isso aqui. O ponto de partida, se a gente trata... O único tipo de dedução razoavelmente curta que existe é para problemas unidimensionais. É o que eu coloquei no texto, que não daria normalmente para estimativas a priori multidimensionais, etc. Você precisa de um livro inteiro para tratar, tá certo? Uma disciplina inteira, ou até mais que uma. Então, o que eu coloquei aqui é alguma coisa de introdutória para vocês terem uma ideia de algumas operações que são feitas, principalmente tratando com desigualdade de Cauchy-Schwarz, etc. De qualquer forma, aqui, o ponto de partida é a forma variacional de Galeri, com condições essenciais homogêneas. Dessa maneira aqui, tem a função erro, que nesse caso aqui é uma função escalar, função do ponto. Então, o erro, vamos dizer que você tem uma função aqui, uma função que seja a solução exata. E você fez uma modelagem usando uma base, digamos, linear por partes. Okay? Então, o que se obtém da história é o seguinte, que a norma, aliás, o valor absoluto do erro, a função erro, da função erro aqui, ela é menor ou igual ao tamanho máximo do elemento na sua malha unidimensional, ao quadrado sobre 8, vezes o máximo, veja só, o máximo valor da segunda derivada da solução exata. Então, o erro que você obtém discretizando, o erro depende do comportamento da solução exata, o que faz sentido. Aqui eu coloquei essa figura para vocês ficarem claros pelo menos isso.
o que tem a ver o erro com a segunda derivada em especial. Você veja que eu tenho essas duas curvas são solução para representar a solução exata, onde essa curva exata azul aqui, A, ela tem a segunda derivada maior do que essa curva preta, que é a curva B. Tá? Então, se eu tiver duas soluções exatas, em que uma delas, a segunda derivada, é maior do que a outra, e eu tiver uma malha, em que aqui tem um nó, aqui tem outro. Se eu estiver usando função linear por partes, o que eu vou obter dentro desse nó? Eu vou obter uma reta, né? Que será a solução aproximada. Essa solução aproximada vai ser a mesma reta, basicamente, nesse problema de for de barra, vai ser a mesma reta qualquer que seja a solução exata. Não é isso? Inclusive vai dar o valor exato aqui nos nós. Só que o erro é diferente. Então, o erro, se a solução exata tem uma segunda derivada, se o máximo da segunda derivada é menor, quer dizer, se a segunda derivada aqui for, digamos assim, pequena, esse valor aqui será o máximo erro. Será esse erro aqui. Então, o erro em qualquer ponto vai ser inferior a essa distância aqui. Se a solução exata tem uma segunda derivada grande, o erro em qualquer ponto do intervalo será inferior a esse valor aqui, que vai daqui para cá. Então, é por isso que nessas expressões de estimativa a priori, aparece sempre uma certa derivada da solução exata. Ok? Bom, para que serve uma expressão dessa? Veja, isso aqui você não conhece, então você não conhece isso. Então, de fato, isso aqui é como se fosse uma constante incógnita, que independe da malha, que só depende do operador diferencial. E, normalmente, você reescreve uma expressão dessa, que é o que os métodos de estimador de erro a priori fornecem, são desigualdades similares a isso. Mas o único substrato útil que você obtém aqui, na verdade, é o quê? É esse númerozinho aqui. Ó. Então, é normal que a gente escreva isso aqui dessa forma, aqui. O valor absoluto do erro, em qualquer ponto do domínio, ele é menor ou igual a uma certa constante, essa constante que engloba a solução exata, engloba alguns outros números, alguns penduricários, e vai depender da malha. No caso, o tamanho máximo do elemento utilizado. E vai ter esse número aqui, que é o quadrado. Esse número quadrado aí é que é o importante para nós. Ele diz o seguinte, isso aí é a chamada taxa de convergência. Significa que sempre que eu tiver um problema unidimensional, com aquela forma variacional colocada ali em cima, se eu modelar aquilo com funções lineares por partes, a taxa de convergência do erro vai ser 2. Vamos ver o que significa um pouco taxa de convergência. Significa o seguinte, se eu fizer uma segunda, digamos que eu faço uma malha, eu vou obter uma função de erro aqui, porque essa malha tem um certo tamanho de elemento. E vai ter uma constante aqui. Agora, se eu fizer uma nova modelagem com outra malha, digamos que eu reduza nessa nova malha o elemento à metade. Então, o que acontece quando eu faço uma segunda malha em que o elemento é metade do tamanho? Eu vou obter erros menores. Os erros serão menores. Menores em quanto? Ao quadrado. Então, o erro do deslocamento, quando eu reduzo o tamanho do elemento à metade, o erro deve cair a 1/4. É isso que significa a taxa de convergência. Eu não estou falando do valor do erro. Eu não sei se o erro vai dar 1%, 10%, 50%, 200%.
Nós estamos falando porque a gente não conhece esse C aqui. E, de qualquer forma, mesmo conhecer, isso não ia adiantar, porque nós temos aqui uma desigualdade, não é uma igualdade. Então, eu não vou conhecer o valor do erro. Mas a gente sabe que a cada vez que você refina a malha, a velocidade com que o erro cai é essa taxa aqui, esse expoentezinho aqui, que é crucial para qualquer método numérico, não só elementos finitos, mas qualquer método numérico. A taxa de convergência é um dos pontos cruciais para avaliar a qualidade do método. Boa, via de regra, qualquer método que tenha uma taxa de convergência 3 vai ser melhor do que o método, você vai preferir do que o método que possui uma taxa de convergência 2 ou 1, ou meio, ou tem taxas bem pequenas. Tá? Então, sempre vai se buscar alguma coisa com taxa de convergência maior possível. Essa é uma das grandes lutas de da área inteira de numérica, é essa. É taxa de convergência, valor do erro e tempo de processamento. A dissertação de vocês, a tese de vocês, os artigos, tudo vai ser centrado nisso, em 2 ou 3 desses aspectos. E a precisão, a velocidade, a taxa de convergência. Tá? Então, isso aqui, você vê que a taxa é 2 para deslocamento. Porém, se eu for procurar, por exemplo, o erro, não no deslocamento, mas na deformação, que é a derivada, ou que está envolvido, logicamente, ao erro na tensão, que é aquilo que geralmente nos interessa, só que aí você faz a dedução e aí a situação é outra. A taxa de convergência para a deformação ou tensão, do problema linear, é, no fim das contas, de ordem 1. Okay? Isso aí é uma regra. Isso aí vocês já viram nos resultados dos exemplos que você colocou durante a disciplina. Eu mesmo coloquei alguns ali, por exemplo, de condição de calor, em que a taxa de convergência da temperatura era bem superior à taxa de convergência do fluxo de calor. Com funções lineares, isso aqui está claro. Taxa 2, taxa 1. Isso é regra. Tá? Se a gente vai agora para polinômios de grau P, um grau P, 2, 3, 4, etc. Aí você passa a ter isso aqui, que é meio que uma extensão disso. Você tem, para o deslocamento, π mais 1, e para a deformação, π. Sempre é um grau, sempre a taxa é 1 a menos na variável secundária. Essa é uma das explicações, aqui está colocado agora de maneira mais clara, por que a gente insiste desde o começo da disciplina, que sempre que você puder, se você vai colocar 1000 nós ou 100 mil nós no modelo, o tamanho da matriz de rigidez, isto é, o tempo de processamento é o mesmo se você for usar elemento linear ou elemento quadrático. Correto? Entende? Voltando, se nós temos 500 mil nós, esse número de nós, de vezes tantos graus de liberdade, vai dar o tamanho da matriz. Então, o tempo de processamento, que é principalmente a solução do sistema algébrico, fica o mesmo, quer você use, por exemplo, elementos lineares, ou bilineares, ou trilineares, ou elementos quadráticos. Só que o resultado vai ser bem melhor com elementos. Quanto maior o grau, melhor o resultado. Está aqui. Quanto maior o grau, então se você tiver um grau 2, você terá taxa 3 aqui no deslocamento e taxa de convergência 2 aqui nas tensões. Então, isso aí, você precisa ter um bom motivo para optar por funções lineares. Geralmente, quem usa as funções lineares, primeiro, pessoas que nunca fizeram um curso formal de elementos finitos. Então, ele pega as funções lineares porque são fáceis de serem
trabalhadas e lidas. Geralmente, textos elementares e elementos finitos só apresentam funções lineares. Mas existe um motivo também legítimo, que a pessoa pode legitimamente optar, em certos tipos de fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno de impacto, quando você vai tratar com... Você precisa de usar métodos explícitos de integração, coisa que vocês vão poder ver na disciplina de dinâmica, em que aí você tem realmente vantagens, outras, que não sejam vantagens de convergência, mas vantagens em termos de estabilidade, de ruído, etc., quando usa elementos de baixa ordem. Tá certo? Então, você vai ver, por exemplo, os programas comerciais, eles têm só isso, linear, quadrático. Existem algumas coisas também, quando se fala em elementos que não sejam unidimensionais, que sejam 2D ou 3D. Você lembra que tem aquelas duas famílias de funções principais, as funções lagrangianas e as de serendipity. Lembra que ambas são, por exemplo, biquadráticas. Porém, a função biquadrática serendipity ela é incompleta. Lembra que o elemento biquadrático lagrangiano tem 9 nós, né? Tem um nó central. O elemento serendipity quadrático só tem 8 nós, ele não tem nó central. A consequência prática disso é que a taxa de convergência do elemento serendipity nunca alcança esses valores aqui, na prática. Por quê? Porque esses valores aqui, você vê que não está explícito aqui no resumo, mas durante a dedução, para você chegar a isso aqui, a esses valores de taxa, você tem que cumprir certos requisitos. Por exemplo, você tem que ter uma malha, uma sequência de malhas que seja embebida. Tem uma série de requisitos para que você faça um experimento e consiga realmente achar isso aí. Então, não é sempre que, na prática, você vai fazer uma malha ou uma sequência de malhas e vai conseguir essa taxa aí. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado. Então, o bom é você evitar também, sempre evitar os elementos serendipity, para você obter os melhores comportamentos. Não só taxa, mas também o próprio valor do erro, da precisão, né? Então, aqui tem essa nomenclatura, que eu acho que você já deve ter visto. Existem alguns tipos clássicos de refino, chamado refino H e refino P, além de outros. Mas o refino H é quando você pega o domínio, você faz uma malha, depois você faz uma segunda malha, aumentando a quantidade de elementos, o que significa aumentando também a quantidade de nós. E você pode manter o mesmo grau das funções, por exemplo, funções lineares. Você tem uma malha com certa quantidade de elementos, depois você tem uma segunda malha com mais elementos, e outra com mais elementos, elementos cada vez menores. Então, no refino H, você vai reduzindo o tamanho do elemento e mantém o grau do polinômio. Tá? E você tem o refino P, em que você basicamente mantém o tamanho do elemento, quer dizer, você mantém a mesma malha, só que você vai aumentando o grau do polinômio, esse grau P. Então, você faz com P igual a 1, 2, 3, etc., mas mantendo o tamanho do elemento. E o comportamento que você obtém é diferente. Tá? Vamos pegar aqui para fazer uma visualização daquelas desigualdades ali de taxa de convergência. Vamos pegar uma situação que você tenha unidimensional ainda, uma barra, que a gente divide em N elementos. Então, cada elemento tem o seu comprimento aqui. E vamos identificar vários polinômios. Se a gente vai aumentar o grau do polinômio, nós vamos fazer isso aumentando o número de nós internos. Então, o número de nós total vai depender então, do número de elementos vezes P, porque, por exemplo, aqui, se eu quiser P igual a 4, eu preciso ter, digamos aqui, eu tenho
com P igual a 2, por exemplo. Eu preciso 3 nós no elemento. Então, o número total de nós vai ser sempre P vezes o número de elementos mais 1. Correto? Isso aqui vai dar o número total de nós da malha. Então, daqui eu posso explicitar o número de elementos em termos de P e de uma constante. O comprimento do elemento, por sua vez, é o comprimento total L dividido pelo número de elementos. Então, o comprimento do elemento eu posso escrever dessa forma. L dividido por essa expressão aqui. Então, eu vou ter o tamanho do elemento em termos de P, do grau. Daí nós podemos trazer para uma daquelas expressões ali de erro, o erro máximo, em termos dessa constante, que é aquela constante que nós não temos acesso, o tamanho do elemento elevado a P. Isso é que o estimador de erro produziu. Então, se a gente traz aqui para o tamanho do elemento essa expressão toda em termos do P, e ainda fica elevado a P, nós ficamos com isso. Tá? Lembrando que esse K aqui ele depende da solução exata. Então, vai ser apenas uma constante aqui que depende do problema. O que nós vamos fazer aqui? Para fazer algumas curvas, eu estipulei um certo K. Alguns Ks, nós estamos interessados na inclinação da curva. Tá? Então, vai ser indiferente com o valor desse K aqui. Então, se a gente faz logaritmo, no caso aqui, geralmente é bom fazer logaritmo decimal dessa expressão, nós vamos ficar com o logaritmo do valor absoluto do erro de deformação, que tem um produto, logaritmo de K vezes o logaritmo disso, a gente coloca o P para cá, daí tem um quociente, então é a diferença dos logaritmos, fica desse jeito. Isso aqui é uma curva, né? Agora, se a gente estipula um certo valor de K, aqui eu fiz, para simplificar a história, eu estabeleci um certo comprimento L, que é só uma visualização, para ficar nessa expressão aqui. Então, o que a gente tem? Nós vamos poder plotar num diagrama log-log o logaritmo do erro para um dado K estabelecido, para um P, para vários P's, e para número de nós, para vários números de nós, logaritmo do número de nós. Então, a gente passa a ter, por exemplo, para P igual a 4, algo assim. Então, esse aqui é uma curva, na realidade, né? Agora, o que acontece? Mesmo olhando essa curva, por que são várias curvas aqui? Porque eu forcei 4 valores diferentes de K, para ficar uma curva longe da outra para facilitar a visualização. Eu não estou interessado realmente na posição vertical dessas curvas. Estou interessado apenas no formato delas. Então, a gente vê que elas não são retas. Porém, conforme o número de nós cresce, isto é, conforme você refina a malha, mantendo um certo P fixo, um certo grau fixo, se refina a malha, elas vão tendendo a uma reta no diagrama log-log. Então, a expressão dessa reta pode ser obtida facilmente aqui. Se você fizer o número de nós tendendo ao infinito, esse P aqui é um número pequeno, 2, 3, 4. Então, isso aqui vai dar um número pequeno em relação a isso. O N nós tendendo ao infinito, eu posso sumir com esse menos 1 também. Tá? Se isso aqui for 100.000 mais 1 menos 1, não vai fazer diferença no gráfico. Eu posso tirar esse menos 1, tiro esse termo aqui. Aí a expressão... Bom, e aí o que acontece? Esse valor aqui vai se tornar muito maior que esse aqui. Então, a gente pode suprimir também. Então, nós vamos ficar com a expressão da parte assintótica desse jeito. P vezes o logaritmo do número de nós. Então, você vê que isso aqui é a equação de uma reta, onde
esse termo aqui é a inclinação da reta. É por isso que isso é dito que é a taxa assintótica de convergência. E a inclinação dessa reta é na parte maior, daqui da direita do gráfico. Tá certo? Você vê aqui, bom, aqui está claramente, você vai ter que essa inclinação de fato vai ser 1 se o polinômio for de grau 1, vai ser 2 para o polinômio de grau 2, etc. Vai ser sempre igual a n, que é o que está colocado aqui originalmente na nossa função. Esse p aqui. Então, isso aqui foi apenas para vocês visualizarem. Isso muitas vezes vai ser repetido, um gráfico desse, quando você está testando o seu algoritmo. Algum algoritmo que tem alguns truques, algumas operações que não são padrão, etc. Então, você faz uma sequência de malha para um dado P e vai plotando aqui. Geralmente, você vai fazer isso o contrário. Numa situação em que você conhece, você tem um problema, quando você está fazendo um trabalho de pesquisa, você tem um problema, você procura na literatura um problema que tem a solução conhecida, a solução exata conhecida. Aí você usa a solução conhecida para encontrar o erro exato. Aí você passa a ter o erro exato aqui, não mais uma estimativa, e você vai fazendo uma sequência de malhas. Então, para cada quantidade de nós, você vai obtendo um ponto, outro ponto, outro ponto. Você traça mais ou menos faz um ajuste de curvas e identifica qual foi a taxa de convergência prática que você obteve. Certo? Muitas vezes o gráfico, esse aqui eu fiz colocando o número de nós, mas você pode fazer também colocando diferente, colocando o tamanho do elemento, o H. Aí a forma dele fica diferente. Ou você fazendo o gráfico 1 sobre H. Tá? 1 sobre H, as curvas vão ficar mais ou menos desse jeito. Tá certo? E aqui nós terminamos a disciplina, com 10 minutos de folga. Bom, né? Alguma dúvida sobre essa parte? Isso aqui tudo é cultura geral para vocês. Tá? Recomendo que vocês deem uma lida e tudo. Vocês abrindo os artigos, vocês vão sempre encontrar taxa de convergência experimental, de teste do algoritmo que aquela pessoa está testando, está propondo. Ele está propondo um método, um algoritmo, e aí ele vai mostrar que esse algoritmo é bom, então ele vai fazer alguns testes em que ele conhece a solução exata, e ele vai mostrar para você que ele obteve uma taxa de convergência 2,1, 2,1 ou 1,9, 1,7 em vez de 2, etc. Então vai dar explicações por que não chegou na taxa teórica. Taxa teórica é essas coisas aqui, esse 1, 2, 3, etc. Por que ele chegou? Porque ele chegou no resultado até melhor, ou um pouco pior, ou muito pior, etc. Tá? Existem essas taxas aqui para o caso unidimensional, existem outras para problemas bidimensionais, agora de elasticidade, ou então de transferência de calor, que essas taxas teóricas vão depender do operador diferencial. Né? Se for um operador de segunda ordem, é uma coisa, que nem condução de calor. Se for um operador do tipo elasticidade tridimensional, você vai ter outras coisas. E também você não tem mais isso aqui, você passa a ter uma norma de energia, uma norma L2, etc., para você ter as curvas com o formato previsível, com a taxa teórica previsível. Tá certo? Então, se você tiver um problema, por exemplo, de flexão de placa, então vai ter a sua taxa teórica. Tá?